Bom, então vamos lá, gente. Vocês lembram que na aula passada eu tinha definido o grau de uma extensão? E até eu pedi para vocês darem uma revisada na última aula, porque a gente vai acabar usando os conceitos que a gente definiu lá, a gente acaba usando agora nessa aula. Então eu vou dedicar essa aula inteira para falar sobre o grau de uma extensão. Então só lembrando, tá? O que significa grau de uma extensão? O grau é a dimensão de L visto como um K espaço vetorial, ou seja, né, o corpo de cima visto como um espaço vetorial sobre o corpo de baixo. Então, a dimensão disso aqui é o que a gente chama de grau. E aí vamos ver exemplos. Então, por exemplo, qual é o grau dessa extensão aqui, ó, dos complexos sobre os reais? Se a gente for olhar para a base, bom, aqui uma possível base dos complexos sobre os reais seria 1i. Não a única, mas uma possível base seria essa. Então, aqui a dimensão é 2. Então, o grau dessa extensão é 2. Outra forma da gente pensar em grau, lembra que eu comentei na aula passada que quando a gente tem uma extensão algébrica simples, que aqui é o caso, né? Eu estou pegando se eu olhar assim, os complexos sobre os reais, isso aqui é uma extensão simples, é o R adjunção I. Então, o grau dessa extensão é também o grau do polinômio minimal associado a I, né? O polinômio minimal de I sobre R. E qual seria, né, o minimal aqui? Então, vamos lá. Então, aí vocês têm que lembrar o que significa minimal, né? Minimal, eu tô pegando essa extensão aqui, ó. R adjunção I sobre R, que R adjunção I são os complexos. E eu quero saber qual é o minimal de I sobre R. Ele é, primeiro, o minimal tem que ser mônico, e ele é o mônico de menor grau. Mas a gente viu que isso é equivalente a dizer que ele é mônico irredutível sobre R. Então aqui, mônico irredutível sobre R é o T ao quadrado mais 1. Porque se isso aqui fosse redutível, a única forma de ser redutível é fatorar isso em 2 fatores lineares. O que não é possível, porque isso obrigaria a ter uma raiz, I seria uma das raízes, né, dentro de R, e o que é um absurdo. Então, esse polinômio aqui, ele é mônico irredutível sobre R e, portanto, é um minimal. O grau do minimal é 2, então o grau da extensão é 2. É outra forma de argumentar, tá, pessoal? Qualquer uma dessas formas serve. Às vezes é mais fácil olhar o minimal, às vezes não, dependendo de qual extensão que a gente está trabalhando. Outro exemplo, tá? Qual é o grau dessa extensão? Olha, a gente poderia também pensar que essa extensão aqui, o I, Q adjunção I raiz de 5, é uma extensão simples, que é igual a Q adjunção I mais raiz de 5. Então, eu também poderia aqui encontrar o minimal e dizer que o grau dessa extensão seria o grau do minimal de I mais raiz de 5 sobre Q. E posso também argumentar via definição, porque a gente já provou que os elementos que estão aqui dentro do Q adjunção I raiz de 5 são esses carinhas aqui, ó. E que esse conjunto aqui é uma base. Então, aqui a dimensão é 4. Então, pronto, o grau dessa extensão aqui é 4. E aí, uma forma que a gente pode usar para calcular grau, se tu pega aqui uma extensão muito grande, é separar ela em pequenas extensões, um produto de pequenas extensões e calcular o grau dessas pequenas extensões. Então, para isso, a gente precisa da torre de extensões. Eu vou provar primeiro a torre de extensões pequena, que é por causa da gente dividir em 2 partes, mas isso aqui depois, por indução, a gente estende para uma quantidade finita de subcorpos. Bem, então o que diz a torre de extensões pequena? Se K, L e M são subcorpos de C e o K está contido em L e o L está contido em M, então o grau da extensão maior, ou seja, do M sobre o K, é igual ao grau
de M sobre L e de L sobre K. E como é que a gente prova isso? A gente vai olhar para as bases. Então, suponha aqui que xi, onde esse izinho está num conjunto de índices. Aqui eu não estou supondo que são extensões finitas, tá? Isso aqui não precisa ser um conjunto finito de índices, pode ser base infinita. Então, isso aqui eu estou supondo que é uma base de L como K espaço vetorial. Eu estou olhando para isso aqui, tá? L sobre K. E os YJ, para o J, também num conjunto de índices J grande que não precisa ser finito. Isso aqui é uma base do M como um L espaço vetorial. Então, olhando aqui, ó, para essa extensãozinha aqui, eu estou pegando uma base. E o que eu quero mostrar é que quando a gente toma esse conjunto aqui, ó, dos xis, yj's, isso aqui vai ser uma base para o M sobre K. Se eu provar isso aqui, acabou, né? Porque quantos elementos eu tenho aqui? Isso aqui é a cardinalidade do I grande e vezes a cardinalidade do J grande, a quantidade de elementos. Então, é justamente o grau de M sobre L vezes L sobre K. Então, uma vez que a gente mostra a afirmação, pronto, já está demonstrado o que a gente quer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é provar que esse conjunto é LI. Então, pega aqui uma combinação LI sobre K, tá? Porque o que eu quero mostrar é que isso aqui é uma base do M sobre K. Então, eu vou pegar uma combinação linear desses elementos aqui com esses casinhos em K grande. Aí é só a gente pensar nisso de forma conveniente, tá? Então, eu vou agrupar aqui dentro, eu vou fazer o somatório em xi, k e j. E aí, esse somatório aqui de dentro, isso aqui vai ser zero para todo j, porque esse elemento que está aqui dentro, isso aqui está em L, e o YJ, ele é uma base para o L sobre o K. Então, isso aqui... Ah, tá. Uma vez que eu tenho essa combinação linear aqui, dando zero, e esses carinhas aqui, só deixa eu ver, esse somatório aqui, dos lambdas e j's, xj é uma base para L como K espaço vetorial. Isso aqui cai dentro de L, o YJ é base, tá? Portanto, os coeficientes aqui vão ter que ser zero. Tá, fechou. Então, essa parte aqui é zero. Agora, por outro lado, tá? YJ é base. Então, esses coeficientes aqui todos dão zero. Agora, eu vou olhar o xi sendo base sobre K. O xi, volta aqui, deixa eu... O x é uma base do L sobre K. Então, tá. Então, como o x é uma base do L sobre o K, então significa que esses casinhos aqui tem que ser zero. Então, os Ki's são todos zero para Izinho em I grande e Jzinho em J grande. Usando que se a base em particular também é LI. Tá, gente, qualquer coisa que se eu me atrapalhei na prova, vocês perguntam que eu volto ali, tá, gente? Agora vamos provar que é gerador. Muito bem, então eu vou pegar agora um x qualquer em M. E esse x que está em M, eu posso escrever ele como uma combinação linear dos yj's, que é base, e o lambda j em L, porque eu estou olhando aqui M sobre L, como um L espaço vetorial. E aí, cada lambda j que está em L pode ser escrito como uma combinação linear dos xi's, que agora eu estou olhando isso aqui como uma base para L sobre K, onde esses coeficientes aqui estão em K. Aí pronto, acabou, porque agora é só pegar o lambda j e escrever ele como essa combinação. Então, qualquer x que esteja em M, eu consigo escrever como uma combinação linear dos x's e yj's com coeficientes no K. Então, se L é gerador, então é base. E, portanto, é o que a gente queria mostrar ali.
E aí, dessa torre de extensões pequena, se a gente aplicar ali um argumento de indução, a gente consegue estender isso para qualquer torre de extensões finita, tá? Então, aqui eu estou pegando K0, K1, K2 até Kn. Isso aqui é uma torre de extensões finita, de subcorpos de C. Então, o grau da extensão grande do Kn sobre o K0 é igual ao produto dos graus dos pequenininhos. Esse K aqui é um K grande. E aí, como é que vocês provam? Bom, divide isso aqui primeiro em duas partes. Do Kn até o Kn-1 e depois do Kn-1 até o K0. Duas grandonas. Aí tu pega a segunda e divide em duas de novo. E aí tu vai fazendo isso várias vezes, vai quebrando até chegar no último, que é do K1 até o K0. Então, aqui é só aplicar o teorema 6.4 em um argumento indutivo. E aí a gente tem a torre de extensões. Depois eu vou fazer um exemplo, tá, pessoal, aplicando a torre de extensões. Só antes disso, eu quero dar uma caracterização aqui do grau, separando extensão transcendente e extensão algébrica. Então, seja K de junção alfa sobre K uma extensão simples. Se essa extensão aqui for transcendente, o grau é infinito. Se a extensão for algébrica, o grau da extensão é o grau do minimal. Isso aqui já foi demonstrado na aula passada, tá, pessoal? Então, o que eu vou mostrar agora é essa parte, que se a extensão é transcendente, então, simples transcendente implica infinito. Então, suponha que essa extensão aqui seja transcendente. Primeira coisa, tá, pessoal? Isso aqui, esse conjunto de 1, alfa ao quadrado, etc. Isso aqui tudo vai ser Li. Por quê? Porque, de fato, tá? Se existir algum nzinho natural, tal que alfa na n é igual a esta soma, para um Lzinho natural qualquer, então isso implicaria que o alfa seria a raiz desse polinômio. Só que isso aqui é um absurdo, porque a gente está supondo que o alfa é transcendente. Então, eu não consigo escrever nenhuma potência alfa n como uma combinação linear das outras. Então, esse conjunto aqui é Li. E daí, o que acontece se esse conjunto é Li? Todo conjunto Li, aquele conjunto ele é infinito. É Li e infinito. Todo conjunto Li está contido numa base, lá da álgebra linear. Então, existe aqui uma base tal que esse conjunto S está contido dentro dessa base. Então, a cardinalidade da base é infinito e, portanto, o grau da extensão é infinito. E agora, já o caso da extensão ser algébrica, pelo lema 5.14, foi aquele que a gente provou lá na última aula, em que a gente provou que isso aqui, se a extensão for algébrica, isso aqui é a base, onde esse M é o grau do minimal. Então, pronto, acabou. Se isso aqui é a base, o grau da extensão é o grau do minimal. Então, gente, agora vamos fazer uma aplicação da lei das torres. Eu tenho essa extensão aqui, ó, o Q adjunção raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, sobre Q. Eu quero saber o grau dessa extensão. Então, eu vou dividir isso em pequenas partes. Eu vou pegar o Q adjunção raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, sobre o Q adjunção raiz de 2, raiz de 3. Depois, eu vou calcular o grau da extensão do Q adjunção raiz de 2, raiz de 3, sobre o Q adjunção raiz de 2. E, finalmente, o grau da extensão Q adjunção raiz de 2 sobre Q. Cada uma dessas partes e aí multiplica. Ó, mais fácil delas, né? Q adjunção raiz de 2 sobre Q. O grau dessa extensão é 2. Posso argumentar isso por minimal ou posso argumentar isso por definição. Aqui eu escolhi o minimal, porque quem é o minimal do raiz de 2 sobre Q? É t ao quadrado menos 2. Para ser minimal, sempre quando vocês dizem, este polinômio é minimal, para ter certeza que ele é minimal, ele tem que ser mônico e irredutível. Se for mônico e irredutível, então é minimal. Então, isso aqui, para eu ter certeza que é minimal, eu tenho que verificar, é óbvio que ele é mônico, mas eu tenho que verificar a irredutibilidade dele. E aqui é só eu aplicar Eisenstein.
Ele é irredutível por Eisenstein para Q igual a 2. Então, pronto. O grau dessa extensão aqui é 2 pelo grau do minimal. Aí, agora eu vou calcular o grau dessa segunda parte aqui. Aí tem duas questões para serem analisadas, tá? Se o raiz de 3 pertence ao Q adjunção raiz de 2, o grau dessa extensão aqui seria 1. Significa que essa extensão aqui seria trivial, tá, gente? Porque daí, se o raiz de 3 está aqui dentro, então seria Q adjunção raiz de 2 sobre Q adjunção raiz de 2. Seriam dois corpos iguais e, portanto, o grau seria 1. Então, né? Ou ainda, pensando pelo minimal, se o raiz de 3 estivesse aqui dentro, o minimal seria T menos raiz de 3. Isso eu estou falando que se o raiz de 3 estivesse ali dentro. Se o raiz de 3 não está ali dentro, então o grau dessa extensão é 2. Porque nesse caso aqui, o minimal seria T ao quadrado menos 3. Isso aqui, tá? Ele é irredutível sobre Q por Eisenstein para Q igual a 3. Só que a irredutibilidade sobre Q implicaria a irredutibilidade sobre Q raiz de 2, uma vez que o raiz de 3 não está ali dentro. Porque se isso aqui fosse redutível, eu teria que fatorar em dois fatores lineares e, portanto, o raiz de 3 teria que estar ali dentro. Então, eu quero saber qual dessas duas situações aqui é a real. Se o raiz de 3 está ali dentro é 1, se não está ali dentro é 2. E o que eu vou mostrar é que o que ocorre é essa segunda opção, tá? O raiz de 3 não está ali dentro e, portanto, o grau da extensão vai ser 2. Então, a nossa conta agora é para argumentar por que o raiz de 3 não pertence ao corpo Q adjunção raiz de 2. Suponha que ele esteja ali dentro. Se ele estiver ali dentro, então eu vou conseguir, e aqui uma base possível para esse corpo seria 1 raiz de 2. Então eu poderia escrever ele como uma combinação de elementos da base aqui dentro, com P e Q racionais. Então, se isso aqui for possível, elevando os dois lados ao quadrado, isso me daria, aqui eleva ao quadrado, agrupa convenientemente, isso me daria que o 3 teria que ser igual a P ao quadrado mais 2Q ao quadrado, e aqui mais 2PQ raiz de 2. Depois vocês podem fazer a continha aqui para conferir. Se isso aqui é verdade, pessoal, então isso implica que esta primeira porção que aparece aqui tem que ser igual a 3, que é a parte racional, e essa segunda parte aqui, o 2PQ raiz de 2, isso implicaria que o PQ teria que ser igual a 0. Aí, como nós estamos em um corpo, né, P e Q são valores racionais, a gente não tem divisores de zero. Para que isso aqui seja zero, ou o P tem que ser zero, ou o Q tem que ser zero. Se o P for zero, lá na equação de cima, isso implica que 2Q ao quadrado é igual a 3, o que implicaria que Q ao quadrado é 3 sobre 3 meios, né, 3 sobre 2, e isso aqui é um absurdo porque implicaria que o Q não é racional, e o Q é racional por hipótese. E por outro lado, se o Q for igual a 0, então aqui na equação de cima a gente teria P ao quadrado igual a 3, e portanto o P não seria racional. Então, como isso aqui não é possível, né, nem o P e nem o Q podem ser zero, que isso aqui gera um absurdo, essa combinação linear aqui não é possível e, portanto, o raiz de 3 não pertence ao Q adjunção raiz de 2. E se o raiz de 3 não está ali dentro, o grau da extensão é 2. Agora falta calcular a terceira parte. E aí, pessoal, por um argumento similar, eu vou provar que o raiz de 5 não pertence a Q adjunção raiz de 2, raiz de 3. Porque se o raiz de 5 estivesse ali dentro, o grau dessa extensão seria 1. E se o raiz de 5 não está ali dentro, o grau da extensão vai ser 2, tá? Então, a conta agora vai ser toda uma argumentação para mostrar que o raiz de 5 não pertence a Q adjunção raiz de 2, raiz de 3. Muito bem, então, suponha que ele está ali dentro. Se ele está ali dentro, agora, bom, qual é a base para Q adjunção raiz de 2, raiz de 3 sobre Q? Ali está o 1, raiz de 2, raiz de 3,
e raiz de 2 vezes raiz de 3, que vai ser o raiz de 6. Então, suponha que eu consiga escrever o raiz de 5 como uma combinação desses elementos da base, com P, Q, R, S, valores em Q. Eleva ao quadrado, agrupa os termos. Isso vai nos dar toda essa expressão aqui. Bom, então disso a gente tem, a primeira parte tem que ser 5, essa primeira parte aqui racional tem que ser igual a 5, e todos os demais coeficientes que aparecem tem que ser 0. Agora, pessoal, tem uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Se essa quádrupla aqui, P, Q, R, S, é uma solução para esse sistema, então essas outras quádruplas que aparecem também vão ser solução, tá? Esse sistema provém de pegar aquela equação e elevar ela ao quadrado. Vamos mostrar aqui, ó, só a primeira aqui para vocês entenderem, tá? As outras são análogas. P, Q, menos R, menos S. Se vocês pegam aqui nessa primeira equação e substituem o R por menos R e o S por menos S, essa equação continua sendo verdadeira. A mesma coisa com a equação aqui de baixo, tá? Mantém o P e o Q, e agora o R e o S tu troca por menos R e menos S. Só que quando tu faz a multiplicação, tu não tá alterando a equação, então ela continua sendo verdadeira. E agora aqui, ó, quando eu troco P mantém igual, o R eu troco por menos R e o S eu troco por menos S. Eu estou, na verdade, aqui só trocando o sinal, mas isso continua dando 0. Então, isso aqui ainda continua sendo uma solução. E a mesma coisa aqui, ó. Eu vou trocar o S por menos S e o R por menos R, porque eu estou trocando o sinal aqui, mas isso continua dando 0. E aí vocês podem fazer a verificação também para essas duas outras quádruplas aqui que continuam sendo solução para esse sistema. Bom, por que eu estou fazendo isso, tá? Porque se essa quádrupla aqui é uma solução para essa equação aqui, lembra que isso aqui veio de elevar os dois lados ao quadrado. As demais também vão ser soluções. Então, se nesta equação aqui eu trocar o R por menos R, o S por menos S, a equação vai continuar sendo verdadeira. E aí, quando eu faço a extração da raiz, agora eu vou ter que esse lado aqui, o P mais Q raiz de 2, menos R raiz de 3, menos S raiz de 6, vai poder ser mais ou menos raiz de 5, extraindo a raiz aqui. E esse argumento que eu fiz para essa quádrupla, P, Q, menos R, menos S, pode ser repetida para as outras duas. Então, o mesmo vale para as demais soluções. Então, olha o que acontece aqui. Esta aqui é a equação original, tá? Essas três aqui, que vieram lá quando a gente elevou ao quadrado, que a gente viu que essas outras quádruplas também seriam soluções, aí a gente extraiu a raiz e recaiu nisso aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui é querer achar uma solução para esse sistema aqui. Quem é que é o P, o Q, o R e o S. Se a gente somar as duas primeiras equações, tá? Então, quando eu somo aqui, eu vou ter 2P mais 2Q raiz de 2 e essa segunda parte aqui vai se anular. E para o outro lado da igualdade tem duas possibilidades. Se o sinal de baixo aqui for negativo, a soma dá 0 e se for positivo vai dar 2 raiz de 5. A gente pode dividir tudo por 2 para simplificar as contas e isso nos daria duas possibilidades. Eu vou comentar primeiro dessa aqui, ó, o P mais Q raiz de 2 igual a raiz de 5. Se isso aqui fosse possível, com P e Q valores racionais, isso implicaria que o raiz de 5 pertence a Q adjunção raiz de 2. E o raiz de 5 não pertence ao Q adjunção raiz de 2. E o argumento para provar isso é análogo ao que a gente acabou de mostrar lá para o raiz de 3. Então, isso aqui, tá, por um argumento completamente análogo, não é possível. Essa equação, raiz de 5, não está dentro de Q adjunção raiz de 2. Então, a única solução possível aqui é que P mais Q raiz de 2 seja igual a 0. E como 1 e raiz de 2 são LI, o P e o Q tem que ser igual a 0. Então,
já achei que o valor do P e do Q tem que ser zero. Agora, R, se o P e o Q já são zero, tá? Agora eu vou somar 1 mais 3. Volta lá, tá? Equação 1 com a equação 3. Já sei que essa primeira parte aqui é zero. Aí sobrou R raiz de 3, que eu tô somando. R raiz de 3 mais R raiz de 3. Essa aqui, o S raiz de 6 se anulou. E aqui eu tenho duas possibilidades, né? Ou raiz de 5 com menos raiz de 5 dá zero, ou dá 2 raiz de 5. Aí, de novo, dividindo tudo por 2, simplificando, isso aqui eu teria que uma das possibilidades seria que R raiz de 3 teria que ser igual a raiz de 5. E isso implicaria que o raiz de 5 estaria em Q adjunção raiz de 3. E isso aqui é um absurdo. De novo, pessoal, um raciocínio completamente análogo. A gente mostra que o raiz de 5 não pertence a Q adjunção raiz de 3. Isso aqui não é possível acontecer. Então, a única possibilidade é que R raiz de 3 seja igual a zero. Então, o R tem que ser igual a zero. Então, lá naquela equação que a gente tinha P mais Q raiz de 2 mais R raiz de 3 mais S raiz de 6 igual a raiz de 5, a gente já descobriu que o P, o Q e o R tem que ser zero. E aí sobrou que o S raiz de 6 tem que ser igual a raiz de 5, o que é uma contradição porque o S tem que ser racional. E aí, gente, uma coisa que eu quero que vocês provem como exercício, bom, isso aqui daí vai gerar uma contradição, então o raiz de 5 não está em Q adjunção raiz de 2, raiz de 3, e portanto o grau daquela extensão vai ser 2. O que eu quero que vocês provem aqui é que um valor racional, o Q, ele pertence aos racionais, então a raiz de Q é racional se e somente se Q for um quadrado perfeito. Porque isso aqui já pode simplificar algumas coisas, né? Por exemplo, a gente já poderia usar esse argumento aqui, ó. O R seria igual a raiz de 5 sobre 3. E isso já implica que o R não poderia ser racional. Porque para que isso aqui fosse racional, o Q teria que ser um quadrado perfeito. Então, vocês também poderiam usar essa argumentação aqui, ó, para provar que isso aqui é um absurdo, que isso aqui não pode acontecer, uma vez que os coeficientes são racionais. Então, fica como exercício para vocês mostrarem isso aí. Bom, então só para fechar, né, o raiz de 5 não está ali dentro, o grau dessa extensão é 2. Então, o grau da extensão grande é o produto dos graus das extensões menores. Então, como cada uma das extensões menores tem grau 2, o grau total vai ser 8, tá? Então, com isso a gente mostrou que o grau dessa extensão é 8. Bom, algumas definições, tá? Uma extensão ela é dita finita se o seu grau for finito. E uma extensão L sobre K é dita finitamente gerada se existem finitos elementos, alfa 1, alfa 2 até alfa S em L, tal que o L pode ser escrito como K adjunção essa quantidade finita de elementos. Então, percebam que são coisas diferentes, tá, pessoal? Finita é grau finito. Finitamente gerada é quando eu estou adicionando aqui ou adjuntando uma quantidade finita de elementos. Se eu pegar, por exemplo, K, e aqui eu não estou dizendo que são elementos algébricos, tá? Mas se eu pegar, por exemplo, K adjunção T. K adjunção T, ela é uma extensão finitamente gerada, porque eu estou adicionando ali um elemento, adjuntando, né, um único elemento, que é o T, porém o grau dessa extensão é infinito. Então isso aqui já mostra que esses dois conceitos aqui não significam a mesma coisa. Agora, como esses dois conceitos se relacionam? L sobre K, ela é uma extensão finita, se e somente se for algébrica e finitamente gerada. Então, a gente consegue relacionar a questão de finita com finitamente gerada, mas se a gente pegar aqui uma extensão algébrica.
Então, a algébrica finitamente gerada é finita e a recíproca também é verdadeira. Então, vamos provar isso aí. Suponha que essa extensão aqui seja finita. Se ela é finita, significa que o grau é finito. Essa é a definição. Então, existe uma base finita para L sobre K. Bom, então toma L como sendo K a adjunção a essa base finita. Aí, bom, isso aqui já vai ser finitamente gerado. A única coisa que resta mostrar é que ela vai ser algébrica. Então tá, para mostrar que ela é algébrica, pega um x que está em L qualquer. E seja N o grau dessa extensão aqui, de L sobre K. Então esse conjunto aqui, ó, o 1x até o x na N, ele contém N mais 1 elementos. Ah, mas então ele é LD sobre K. Ele é um conjunto linearmente dependente. Então, se eu pego uma combinação aqui, K0, K, vou pegar aqui uma combinação onde esses coeficientes aqui não são todos nulos. Pronto, aí eu já achei um polinômio com coeficientes em K, tal que o x é raiz, e portanto o x é algébrico. E agora a recíproca. Suponha que a extensão seja algébrica e finitamente gerada. Quero mostrar que ela é finita. Bom, então se ela é algébrica e finitamente gerada, existem aqui finitos elementos alfa 1 até alfa S em L, tais que o L pode ser escrito como K adjunção esses elementos aqui. E aí a gente aplica a torre de extensões. Porque agora eu posso separar essa extensão grande aqui, ó, eu vou separando em partezinhas menores. Vai ser K alfa 1 alfa S até S menos 1. Aí eu vou sempre diminuindo um elementinho aqui. Como isso aqui é finito, tem uma quantidade finita, isso aqui, esses produtos aqui vão ser finitos. Como L sobre K ela é algébrica, todas essas extensões intermediárias também vão ser algébricas. Então assim, pessoal, o grau, porque quando a torre de extensões, eu não peço que o grau dessas extensões aqui seja finito. Na verdade, o que eu tenho aqui é um número finito de graus que eu estou multiplicando. Agora, quanto que vale cada um desses graus? Aí sim que eu vou usar a parte de ser algébrico, porque se todas as extensões, como L sobre K é algébrica, todas as extensões intermediárias também vão ser. Porque se tivesse um carinha ali que não fosse algébrico, que fosse transcendente, a extensão toda seria transcendente. Então, todas essas partes intermediárias também são algébricas. E aí, como elas são algébricas, é suficiente que a gente tome o grau dos seus minimais. Então, isso aqui vai ser grau do minimal do primeiro, grau até o grau do minimal M1, lá da primeira, onde eu fiz K adjunção alfa 1, e isso aqui tudo vai me dar um valor finito, onde esses MIs aí são os minimais das adjunções dos corpos intermediários, e, portanto, o grau da extensão vai ser finito. Então, com isso, a gente relaciona a extensão ser finita com ser finitamente gerada. Não são dois conceitos equivalentes, mas quando a gente toma algébrica e finitamente gerada, então isso sim é equivalente a ser finita. Mas eu já dei um contra-exemplo que se a extensão for transcendente, isso aqui não precisa ser verdade. E só pensar em K adjunção T, que é finitamente gerada, mas não é finita. Tá, gente? Então, com isso aqui, agora vocês já conseguem resolver a lista 2.